Feliz no possível. Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo ao Feliz no Possível, um podcast para te lembrar de tentar ser feliz em meio às complexidades da vida. Meu nome é Amanda Barros, eu sou uma mulher negra apaixonadíssima por podcasts. Eu tô muito feliz hoje. Hoje é o primeiro episódio em que eu gravo usando o meu microfone profissional. Eu achei isso muito chique. Recentemente foi meu aniversário, a minha família se juntou. Eles fizeram uma vaquinha entre eles e me deram de presente o microfone. E pra mim foi uma forma muito importante, assim, de receber esse apoio deles em relação ao meu sonho, que é estar aqui falando um pouco mais sobre essa busca que eu tenho trilhado de ter mais leveza ao longo da vida, ao longo do dia a dia, da rotina. E hoje eu vim falar sobre um tema diferente. Eu recebi uma sugestão que eu acho que ia ser muito legal pra trazer nesse começo de episódio, então eu vou fazer um teste aqui e depois vocês me contam se vocês gostaram. Uma das formas que eu tento que eu tento praticar pra trazer mais a leveza durante o meu dia a dia é me vestir de uma forma que eu goste, que eu fique feliz, que eu me sinta eu mesma. E eu gosto muito de roupas mais coloridas. Então eu pensei em, foi uma sugestão do meu irmão, inclusive, de tentar fazer uma descrição de como eu tô no dia, porque eu acho que pode ser divertido de fazer. Então vamos lá. Hoje eu tô com meu cabelo preso em cima, num penteado que é clássico de mulheres com cabelo crespo, que a gente chama de afropuff. Esse é meu penteado favorito de quando eu não quero arrumar o cabelo. E eu também tô com dois brincos de argola. Estou com o Mecharp, acho que é esse o nome, rosa claro, que está na minha paleta de cores, presa aqui no meu pescoço, para trazer um pouco mais de gracinha para esse look. Hoje tá meio frio, então eu tô com uma segunda pele preta de blusa e tô com uma blusa do Emicida, que tá escrito amarelo, que é o nome do meu álbum favorito dele, e atrás tá escrito tudo que nós tem é nós. Pra fechar meu lookinho, estou com uma calça de oncinha que tem sido a minha calça favorita. Ai, eu adoro muito usar ela, eu tenho usado muito ela. Acho que daqui a pouco ela vai começar a andar sozinha. E eu tô usando um sapato que eu e meu namorado carinhosamente chamamos de sapato de velhinha. Porque ele é um daqueles mullets, eu nunca sei pronunciar. Mas ele é de, tipo, meio que de tricô, crochê. Ele tem um tecido muito confortável, sabe? E aí, pra mim, ele é um sapato muito prático, porque ele tem um conforto que é tão confortável que parece um chinelo. Só que ele é bonito, então dá pra você usar até pra ir pro trabalho. Eu uso pra tudo. E assim estou pra falar sobre o tema de hoje, que é a quem você escolhe desagradar. Se você desagrada mais aos outros ou se você desagrada a você. Acho que é um convite para que a gente perca um pouco o medo de desagradar as outras pessoas, porque às vezes pode ser desagradar a nós mesmos. Bem, vamos lá. Há um tempo atrás, eu fui numa palestra que foi muito especial para mim, que foi da Viola Davis. A Viola Davis é uma atriz americana que fez vários filmes. Ficou muito conhecida também por uma série que chama How to Get Away with a Murder, que é tipo como se safar de um assassinato. E ela é muito. Ela sempre se posiciona muito, assim, eu acho ela muito inteligente. E tem uma parte que me pega muito, assim, que talvez conecte um pouco a história dela com a minha, e com certeza ela não sabe disso. No começo desse ano eu perdi a minha avó paterna. Ela faleceu. E nos últimos meses, anos ali de vida, ela voltou a ler. Ela estava numa fase em que ela estava um pouco entediada, e aí ela começou a voltar a ler. E ela estava bem feliz lendo. E um dos últimos livros que ela leu foi o da Viola Davis. Eu confesso que eu não tive coragem de ler o livro dela ainda, porque eu acho que vai ser um pouco difícil para mim por essa parte. Mas eu lembro dela falar que ela não sabia que ela tinha tanta coisa em comum com a Viola Davis, de ter passado por tanta coisa na vida e ter superado, sabe? Então, pra mim, falar sobre a Viola é de alguma forma me lembrar com carinho da minha avó. E eu acho que por isso que esse episódio é importante pra mim. Eu pude ir nessa palestra da Viola Davis, teve um evento em São Paulo, e eu fui. E teve uma palestra dela dentro desse evento. Ela falou sobre muitas coisas e várias coisas me marcaram. Mas teve um momento que ela falou que ela tinha uma dificuldade, um desafio, que era. Às vezes ela falava assim demais para as outras pessoas. E que às vezes, nessa de falar assim demais para as outras pessoas, ela acabava falando não para ela sem perceber.
E que eu acho que isso também tem muito a ver com a gente se conhecer e conhecer os nossos desejos e conhecer os nossos limites. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sempre fui uma pessoa muito proativa e muito disponível, assim, né? Eu gosto muito de ajudar as pessoas no trabalho, de conversar, às vezes de, nossa, eu tô com uma ideia, então conversa aqui comigo, a gente testa as coisas juntos. Só que, gente, às vezes tá tão corrido que você não tem tempo. E pra mim era muito difícil, às vezes, ter alguém falasse assim, nossa, Amanda, queria um tempinho seu, vamos conversar. Nem sempre eu conseguia falar, olha, essa semana não vai dar, me procura depois, ou sinto muito, mas esse momento tá muito corrido. Na maior parte das vezes eu falava assim, depois eu dava um jeito. Só que quando eu falava sim pra essa pessoa, eu tava falando sim pra ela, e ao mesmo tempo eu tava falando não pra alguma coisa que eu tinha planejado fazer, que pra mim era importante naquele momento. E eu lembro que quando eu comecei a minha carreira no mercado de trabalho, isso já faz um tempinho, eu passei por um episódio que me marcou muito. Eu tava conversando, tava no trabalho, assim, né? Passei um dia de trabalho com duas colegas. A gente tinha passado o dia inteiro fazendo uma entrega importante para um sócio e a gente fez a entrega. E ele voltou com um e-mail super grosseiro. E eu lembro que na época uma das pessoas que trabalharam nesse dia comigo era uma gerente. E a partir desse e-mail, ela decidiu que ela não ia mais trabalhar nesse projeto. Ela decidiu sair desse projeto porque ela não aceitava ser desrespeitada dessa forma. E ela virou e falou pra gente que a gente precisava saber até onde a gente ia, até onde a gente estava disposta a ir por alguma coisa, e que era importante a gente dar limite a partir do momento em que as pessoas passavam por esse limite. Que essa era a forma dela de dar limite para essa situação. Que já tinha acontecido algumas outras, mas nenhuma tão grave quanto essa. E que pra ela foi o limite, assim, ali passou muito do limite dela. E eu lembro que na época eu tava no começo de carreira, me incomodou muito, mas eu também não soube me posicionar muito em relação a essa situação. Eu acho que a Amanda de hoje se posicionaria muito diferente, mas é isso, né? O tempo passa e a gente vai amadurecendo de formas diferentes também. Só que essa frase que ela trouxe de você precisa entender até onde o outro pode ir, né? Precisa aprender qual que é o seu limite e até onde você deixa que o outro passe esse limite ou chegue próximo desse limite, me marcou muito. E com o passar do tempo eu fui percebendo que era importante que eu pudesse dar limite para os outros de alguma forma, e às vezes até para mim, para que eu conseguisse falar sim para mim, para que eu conseguisse me priorizar, para que eu conseguisse, no momento em que eu tivesse, por exemplo, desagradando aos outros, que eu pelo menos garantisse que eu tô agradando a mim mesma. E eu lembro que nessa palestra da Viola, ela falou algo que era assim: se eu tiver que decepcionar alguma pessoa, eu não quero que seja eu mesma. Que eu acho que é muito sobre desagradar também. Então, se eu quiser desagradar alguém, eu prefiro desagradar a uma outra pessoa do que desagradar a mim mesma. Não acho que isso é uma regra, né? Às vezes a gente vai ter que entender realidades, momentos e tudo mais. Mas eu entendo que é importante que a gente sinta que na maior parte do tempo a gente tá se agradando, a gente tá se priorizando. Óbvio que às vezes você vai falar sim pra uma outra pessoa e você também vai estar falando sim pra você. Isso é ótimo, maravilhoso, né? É casamento perfeito. Pode ser que às vezes você tenha que falar não pra uma outra pessoa para que você possa falar sim pra você. E eu acredito que parte desse exercício é aprender a falar sim sem culpa pra gente. Falar sim pra gente sem culpa e, consequentemente, às vezes falar não pro outro sem tanta culpa, porque a gente sabe que no final a gente tá se priorizando, a gente tá se agradando. Então, na escolha de entre agradar o outro e agradar a si mesmo, eu tenho tentado muito agradar a mim mesma. Eu tenho tentado alinhar as expectativas dos outros, para que também não seja algo frustrante para eles, mas para que eu consiga me priorizar durante essa jornada. E aí, agora trazendo um pouco mais da minha experiência pessoal, né? Como sempre. Eu tenho tentado ter regras comigo mesma para me ajudar nisso, para eu conseguir falar mais sim para mim, porque é importante para mim. Algumas regras são muito claras na minha cabeça, outras é só, por exemplo, se alguém me chama para alguma coisa, ou tipo, pergunta alguma coisa, eu tento parar pra pensar o que faz mais sentido pra mim e não só pra essa pessoa. Mas uma das regras que eu tenho tentado fazer é que eu tenho tentado planejar a minha agenda pra fazer coisas que eu quero fazer durante a semana. Então, por exemplo, pra mim é muito importante fazer exercício, me ajuda muito a ficar bem comigo mesma, mentalmente, fisicamente, me ajuda. Ponto. Então eu tenho tentado organizar minha agenda pra fazer exercício pelo menos 3 vezes por semana, que é meio que a regra que eu defini comigo. E que se eu tiver algum tipo de convite, tiver alguma coisa que eu tenha que mudar isso, eu reolho a minha agenda para que eu não meio que perca esse acordo comigo mesma, para que eu não me decepcione.
porque eu sei que pra mim vai ser importante fazer exercício. Se acontece alguma coisa, eu replanejo a minha agenda. E isso mesmo com hobbies. Pra mim é muito importante praticar hobbies ao longo da semana. Então não é todos os dias, às vezes que eu consigo, mas pelo menos uma vez por semana eu gosto de fazer algo que eu gosto de fazer, né? Seja uma aula de dança, seja pintar, seja costurar, seja até mesmo gravar o podcast. Então eu também tenho tentado separar um espaço na agenda, quando eu olho a minha agenda da semana, para que eu possa me cuidar, para que eu possa fazer algo para mim. E aí, quando eu for falar não para uma outra pessoa, eu vou estar sabendo que eu vou me priorizar. Ou mesmo que eu fale sim, eu falo também me priorizando. Então, recentemente, a gente tava conversando com uma amiga, e aí a gente acho que ia sair para jantar. Eu não lembro exatamente o que a gente tava combinando, mas eu sei que a gente ia se ver no período da noite. E era um dia em que eu tava planejando fazer exercício. E aí eu falei, beleza, não tem problema, a gente se vê, mas eu queria muito fazer exercício antes. Então, tudo bem se eu for nessa casa a tal hora para que eu possa fazer exercício, tomar banho e ir? Ela falou, não, tá tudo certo. E eu acho que é isso, né? Às vezes a gente não necessariamente vai precisar falar não pra outra pessoa, mas acho que o mais importante é que nesse processo a gente vai estar falando sim pra gente. E aí, agora a gente vai para os quadros. Então, eu vou começar com Pava, Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu acho que esse é especial pra mim porque também tem muito a ver com um podcast, né? No começo do podcast, eu confesso que eu tinha um pouco de timidez de falar sobre o podcast. E eu acho que não no sentido de eu não tenho orgulho do que eu tô fazendo aqui. Na verdade, eu tenho muito, muito, muito orgulho do que eu tô fazendo aqui. Eu fico muito feliz. Mas ao mesmo tempo, sabe quando você tem aquele medo de dar certo? Eu acho que eu falei sobre isso em um outro episódio. Sei lá, dá um certo receio, sabe? De se eu falar pra pessoa e ela achar que é algo muito maior do que é. Enfim, tinha um certo receio. E aí, eu fiz um treinamento essa semana. A minha curiosidade foi que eu tinha um podcast. E aí eu falei, o nome dele é Feliz no Possível. E eu tenho tentado falar mais sobre o podcast pra pessoas presencialmente. Porque eu acho que também é parte desse processo de me empoderar mesmo, disso que é meu, sabe? E eu fiquei super feliz porque no segundo dia desse treinamento, uma das pessoas do treinamento veio me mostrar que naquelas configurações do celular, quando aparecem as notícias do dia, às vezes algumas sugestões, às vezes aparece uma sugestão do próprio Spotify. E aí o meu podcast estava como sugestão. E aí ele tirou print só pra me mostrar. Gente, eu fiquei muito feliz. Essa foi uma pequena alegria da vida adulta grande. E junto com isso, algumas pessoas também ouviram o podcast, vieram comentar. E isso me dá um quentinho assim no coração, sabe? Porque a ideia do podcast é muito trazer essa provocação de como trazer mais leveza para a vida e conseguir perceber que isso tá acontecendo de alguma forma, realmente me traz uma alegria muito boa, sabe? É uma pequena alegria da vida adulta que talvez não seja tão pequena, mas que seja muito, muito legal, inclusive. E agora eu vou falar sobre o afeto recente. Eu confesso que eu sempre tento pensar um pouco antes de falar sobre o afeto recente. Eu confesso que nesse eu esqueci de escrever o afeto recente. Escrevi todos os outros tópicos e esqueci desse. Mas é bom, né? Porque me dá tempo de pensar enquanto eu falo aqui o que que eu quero sugerir pra vocês e o que que me afetou recentemente. E aí eu vou compartilhar algo que eu vi há pouco tempo que tem a ver com o podcast, mas que também tem a ver com uma série. Há um tempo atrás, talvez cerca de uns 2, 3 anos, teve um podcast que ele ficou muito conhecido, que ele chamava A Mulher da Casa Abandonada. E eu lembro que eu ouvia e eu falava sobre isso com muitas pessoas. E, nossa, eu ficava chocada com tudo. Me gerava até uma certa inquietude, assim, sabe? Do absurdo da situação. E eu vi que há um tempo atrás saiu um episódio novo desse podcast. E eu falei, caramba, vamos ver o que aconteceu. E aí o Chico Felice, ele trouxe coisas novas pra história. Mas ele também comentou que agora tem uma série. Que essa história tem uma série, se não me engano, é na Amazon Prime. E que tem o mesmo nome do podcast, A Mulher da Casa Abandonada. E eu assisti tudo de uma vez, praticamente. Eu não sou a pessoa que assiste muitos vídeos, muitas séries. Eu geralmente gosto mais de conteúdos em que eu só escute, não necessariamente veja. Mas, gente, essa série me pegou muito e me pegou muito o absurdo, sabe? Assim, da situação que a Hilda, que é a moça que foi escravizada, ela passou. E eu acho que ao mesmo tempo que é assustadoramente surreal, traz uma parte
do quão cruel foi a escravidão. E isso me afetou bastante, assim, porque eu me peguei mais pensativa sobre isso. E eu acredito que para mim esse podcast foi importante pra gente entender que a gente ainda tem uma busca, um caminho longo para chegar num mundo que seja mais justo, que ele seja mais inclusivo. E que esse caso deveria gerar revolta para muitas pessoas. Então, talvez se você ouviu e não ficou revoltado, vale a pena entender por que que não é tão revoltante você tratar uma pessoa como se ela não fosse uma pessoa, praticamente como se ela não tivesse direitos. E eu acho que vale a pena, se você não ouviu, ouvir. A Mulher da Casa Abandonada fala bastante sobre um caso muito específico, mas que ao mesmo tempo gerou muitas mudanças, e principalmente em leis também de imigração. E acho que tem um impacto importante para que a gente pare para pensar na história do Brasil, mas também na história da escravidão, na história da população negra. Eu acho que tudo acaba se conectando de uma forma muito importante dentro de tudo isso. Terminei de jeito sério, né? Não é para pesar o clima, mas eu acho que é importante a gente ir criando cada vez mais consciência de qual é o lugar que a gente ocupa na sociedade, para que a gente consiga ocupar esse espaço da melhor forma possível, também tentando trazer cada vez mais pessoas diferentes da gente, que pensam de formas diferentes, que podem agregar mais para a conversa de maneira intencional. E fechando esse episódio, queria aproveitar para perguntar para você, qual foi o último sim que você falou para você? Porque às vezes a gente fala muito sim para os outros. Mas qual foi a última vez que você se agradou? Qual foi o último sim que você falou pra você? Não necessariamente foi um sim que te fez falar não pra outra pessoa, mas que te deixou feliz de falar sim pra você. Vou começar por mim. Hoje eu falei sim pra mim, me organizando pra fazer exercício hoje à noite, porque era importante pra mim me exercitar. Então estou feliz que logo mais eu vou pra academia. Nunca achei que ia falar isso, tá, gente? Mas enfim, tô feliz que eu vou movimentar meu corpo. Me conta aí, qual foi o último sim que você falou? Eu vou estar te esperando. Um beijo, tchau! Feliz? No possível.